Fala galera do Instagram, beleza? Tô aqui de novo fazendo mais uma live sobre o PTE, IELTS, e hoje vou trazer mais um assunto bem legal que é sobre o NAT, como ser tradutor oficial inglês-português e aí ganhar então 5 pontos no Skill Assessment. E para essa live, eu vou trazer aqui um amigo meu que conseguiu 79 no PTE, e aí ele vai compartilhar com a gente o que que ele fez e o que que funcionou para ele, o que que não funcionou. Deixa eu ver se está funcionando aqui. Tá rolando? Tá rolando. É só dar um minutinho aí pra galera conectar. E vamos fazer uma sessão de perguntas e respostas também. E eu vou falar do meu curso online sobre o PTE, tá? Tem muita gente me mandando mensagem perguntando se é para ele ou se não é, ou para ela, né? E, e eu vou trazer aqui alguns exemplos para eliminar essa, como é que fala? Essa dificuldade aí que as pessoas têm, às vezes acha que o speaking não é tão bom para fazer o PTE, ou a escrita não é tão boa, né? Então eu vou desmistificar aqui um pouquinho do speaking, do writing, do PTE e convidar vocês a se juntar ao meu novo curso online, beleza? Vou chamar aqui o meu amigo Tiago. Deixa eu só colocar aqui o comentário do assunto. E ao longo da conversa aqui, queria encorajar vocês, mesmo quem está assistindo no IGTV, o replay, de postar comentário aqui, com perguntas, sugestões, feedback, qualquer coisa. Nós vamos estar abertos aí a responder qualquer coisa, beleza? Aí, ó, o Thiago já tá esperto. Sabia que você ia desembolar o negócio. Vamos esperar ele conectar. Fala, Thiagão. Fala, Bernardo, tudo bem? E aí, beleza? Tudo certo, cara, e você? Tranquilo. Valeu aí por aceitar o convite, tá? De aparecer Nada, aqui na live. que isso, obrigado pelo convite. Valeu. E aí, só rapidinho aqui, a galera tá conectando ainda, mas só rapidinho, se você puder só dar uma resumidinha geral da sua jornada aí com o PTI, das suas dificuldades, o que que funcionou, o que que não deu certo, alguma dica aí para alguém, alguma esperança, né, que muita gente precisa. O que que você poderia resumir aí para nós? Cara, o meu resumo é só para dar um overview. Eu fiz a prova 3 vezes, tá? Na primeira vez eu precisava de pontuação mínima, eu consegui atingir a pontuação mínima, foi um pouco acima de 60, né? Foi quando eu entrei aqui no meu mestrado, eu precisava comprovar um nível mínimo de inglês. Depois do meu mestrado, eu fiz um visto de 2 anos de trabalho, precisei novamente fazer o PTE, porque ele só tem uma validade de 2 anos. Consegui uma nota que para mim era satisfatória, né? 78. Estudei Entendi só bastante uma, para. entendi só uma perguntinha. Esses dois Sim, anos é para o seu mestrado ou para... foi depois do mestrado, né? Não, a validade do PTI, da prova de inglês. A primeira foi para o mestrado, mas eu fiz 2 meses antes de entrar no mestrado. E como o mestrado tinha duração de 2 anos, assim que eu terminei o mestrado, que eu fui aplicar pelo novo visto, eu precisava fazer novamente. Porque o PTE ele tem que estar válido a partir do momento que você aplica o visto. Entendi, porque para imigração eu achava que era 3 anos. Tenho muita certeza que eram 3 anos que vale o PTI. Pode ser 3 anos, desculpa. Perdi Então um anozinho vamos nessa pesquisar. timeline. Eu vou botar no comentário aqui quando eu botar no IGTV, eu vou botar aqui a Claro, informação claro. seu, só para a gente não. Mas aí, continua. Sim, sim. Aí eu precisei fazer novamente o PTC pela segunda vez. Depois que eu terminei esses 2 anos, eu consegui um visto de sponsor através da minha empresa. E aí eu decidi finalmente ir pelo Skill Select, que é esse esquema de pontuação, que é onde o PTE mais conta. Quando eu fui calcular minha pontuação, eu tinha 10 pontos do PTE. E se eu tivesse tirado 79 overall, e tem que ser também 79 mínimo band para cada uma das bands, eu teria uma nota maior, que são 20 pontos. Tá? Para quem não sabe, 20 pontos conta muito no processo de Skill Select. É muito difícil também você conseguir 20 pontos. Tá? Por exemplo, uma formação acadêmica deve te dar 10 pontos, 3 anos de experiência de trabalho na Austrália te dá mais 10 pontos. Então, é uma das melhores maneiras de conseguir pontuação.
E isso mostra também que a Austrália, eles têm um processo bem rigoroso em garantir que as pessoas que vão estar no país vão gerar, obviamente, lucro para o país e têm o inglês fluente também para se encaixar na sociedade, né? E conseguir melhores Uhum. empregos, enfim. Uma dica que eu posso passar, pessoal, é preciso estudar, né? Preciso ter prática. É uma prova que não é muito difícil, tá bom? Mas ela exige um conhecimento técnico muito grande. Então você tem que fazer prática, tem que fazer simulado, tem que realmente entender qual que é a sua técnica para conseguir adquirir uma pontuação mínima. E foi aí que o Bernardo me ajudou bastante, porque eu estava conseguindo aquela pontuação que, ao meu ver, era satisfeito, né? 78 de 90, é uma pontuação Uhum. um tanto alta, mas obviamente eu tinha que tirar 79 mínimo em cada uma daqueles bands, né? Que é o listening, reading, speaking e writing. E depois da nossa aula e também do bastante follow-up que você deu, estudo, eu consegui atingir 82 e a minha nota mínima, que era o writing, que eu tenho muito problema com spelling, né, com as palavras, foi 79. Então bati bem na trave ali, mas consegui finalmente aumentar Entendi. essa pontuação. Não, bom demais. E a questão é, igual muita gente tem me perguntado, vou adiantar algumas perguntinhas aqui, é justamente a questão do writing, que as pessoas têm muito. Chegou até a me perguntar se podia fazer algum curso de escrita antes de estudar para o PTI. E eu acho que essa cabeça é um pouquinho do IELTS, né? Que a redação do IELTS é muito difícil, né? Sim, É, se eu puder pular aqui rapidinho, Bernardo, só para falar um pouquinho na pode questão do falar. writing. Por exemplo, não sigam o meu exemplo, mas existem esses four bands, novamente, listening, reading, speaking, writing, e aí existem os enabling skills, né, que são como se fossem subbands ali, que vão somar para esse montante. O meu spelling, por exemplo, foi 19, tá? Então, é uma nota baixíssima, mas obviamente, como o Bernardo tinha me falado, ele não conta tanto ponto, ele não tem um impacto tão grande como, por exemplo, aquele written disclosure, que é como você vai começar a introdução, segundo parágrafo, terceiro, conclusão, para mostrar que tem uma fluência, um entendimento. Então, é que nem você falou, né? Ele não é tão específico e tão difícil como o IELTS, ele é muito mais técnico mesmo, né? Em saber o que, que vai te dar mais pontos. No total do writing foi 79, né? Eu fui bem na trave, eu poderia ter me esforçado um pouquinho mais, mas como a prova ela é muito rápida e você tem que digitar rápido, o meu spelling foi 19. Só para te dar Uhum. um. Não, então, e aí detalhe, né, essa coisa da preparação, que a gente sempre fica nos puxando para, não sei se eu estou preparado e tal. Você sentiu que você estava 100% preparado para fazer a sua última prova? Que você falou assim, não, agora eu estou mais do que 100% preparado, estudei todas as horas que eu queria, agora está no País das Maravilhas. Você sentiu isso? Não senti, cara, mas eu acho que é uma questão de personalidade, né? Assim, eu me senti bem confiante, mas Uhum. você sabendo que você tem uma meta tão alta, porque 79 de 90, não é de 100, né? Que você tem que tirar. Então, a meta é uma nota bem alta, né? Eu fui um pouquinho nervoso. Eu lembro que você me ligou algumas vezes nos dias anteriores para saber se eu estava estudando, para puxar um pouquinho, o que é bom. Depois da prova, nós conversamos. Eu achava que eu tinha reprovado. Eu não consegui pegar muito o áudio de algumas questões, eu senti que eu atrasei um pouquinho outras questões, mas eu foquei muito no que eu estava precisando para alcançar aquele 79. Né? Como eu já tinha feito duas provas anteriores, eu sabia exatamente o que precisava. Novamente, aquele written disclosure, trabalhar um pouquinho de gramática, a questão da fluência oral também, né? Quando que você vai começar a falar, quando você vai terminar, pular algumas palavras se você não tiver entendido para não falar errado, não se hesitar muito. É um sistema de algoritmos, né? Então você tem que realmente entender como que funciona o algoritmo e como que você vai se comportar na prova para não enganar o algoritmo, mas para jogar a favor do algoritmo. É isso aí, beleza. E aí, galera, tem muita gente chegando agora. Nós estamos conversando aqui com o Thiago. Quem que tiver pergunta, pode mandar aqui comentário, qualquer coisa. Se tiver assistindo o replay no IGTV, pode fazer um comentário aqui que eu vou marcar o Thiago também, se quiser responder, né? Nós vamos fazer Hum. questão aí de ajudar, beleza? E é, você tinha programado alguma coisa mais para falar?
Esqueci o que eu Cara, ia perguntar. eu acho que é isso, gente. Eu não sei se todo mundo que está aqui na live ou quem vai assistir também está aqui na Austrália, né? Mas acredito que nesse momento seja de bastante interesse para quem esteja na Austrália, né? Porque as fronteiras estão fechadas por algum tempo. Mas o que eu iria dizer, gente, é um momento de bastante incerteza. Eu aproveitei esse momento para aumentar a minha pontuação, tá? Eu ainda não sou residente, mas estou no caminho, estou bem confiante, já tenho uma pontuação alta. Mas é um mercado que está ficando competitivo, né? Inclusive, acho que você comentou, Bernardo, antes da live, eu estou agora fazendo uma série de estudos e vou fazer a prova do NAT na quarta-feira. Ah, isso. Aparentemente, o NAT é bem menos complexo, bem menos complicado, são 15 minutos de prova, eles esperam que tenha terminado a prova em até 20 minutos, e simplesmente é uma prova que nos dá mais 5 pontos, tá? O certificado NAT, ele quer dizer que eu estou apto a ajudar a comunidade brasileira, né? O NAT, ele é um órgão de tradução, de regulamentação de tradução aqui na Austrália, não só do inglês para o português e vice-versa, mas várias outras línguas para o inglês. Então, estou aproveitando esse tempo também para ganhar essa pontuação. Mas quem ainda não fez o PTE ou IELTS, alguma prova que mostre um conhecimento de inglês, eu sugiro aproveitar esse tempo também para conseguir essa pontuação, que assim que a gente sai dessa crise, você vai ter bastante ponto, você vai se colocar numa posição muito melhor. E, novamente, 10 pontos a mais ou 20 pontos a mais, se você conseguir aí 79 em cada band, faz uma diferença grande. E igual você começou a falar, né, que é difícil, né? Você vai ter que fazer muito exercício, igual eu falo para todo mundo. Quem quer o 79, que é o equivalente ao 8 no IELTS, não é overnight, né? Vai ter que estudar, a caminhada pode até ser um pouquinho mais longa, talvez fazer a prova mais de uma vez. Só que para ganhar 20 pontos, esse esforço que a gente julga de grande, né, é, é pequeno em comparação às outras formas de ganhar ponto, né? Que às vezes você faz um mestrado, uma coisa, você ganha 5 ou 10 pontos, né? Isso Exato, vai exato. muito mais caro, né? Exato, exato. E eu conversei com bastante agente de imigração, conversei inclusive com pessoas que já participaram desse processo, pessoas que trabalharam no consulado. Obviamente, nessa parte de visto, né, é por pontuação mesmo e por área específica de alta demanda. Agora eles vão priorizar bastante áreas emergenciais na Austrália, mas o governo leva muito em consideração a questão do inglês. Tá? Eles levam muito em consideração a pontuação do inglês, levam em consideração tempo de experiência no mercado, mas o inglês é um dos principais pré-requisitos mesmo para conseguir essa Uhum. cidadania. E quanto que foi? A Daiane está falando aqui, ó, irei fazer o PTU NAT. Quanto que Maravilha. foi esse curso ou essa prova? Ou se tem dois valores? Tem que fazer o curso mais a prova ou é tudo um pacote só? Para o Uhum. NAT ele é uma prova muito mais cara, tá? São US$ 800. O NAT você tem que fazer um registro no site MyNAT, você tem que mandar um documento, tem que mandar uma foto 3x4, eles têm que aprovar o seu registro e aí você tem que pagar pelo NAT e só depois você vai escolher a sua data de prova. Quando eu entrei, só tinha data para outubro, né? Eu fiquei um pouco assustado, tentei entrar em contato com eles, mas eu só tinha essa data para outubro. Depois eu abri o NAT, eu acho que por ter muita gente cancelando a prova, indo embora do país, eles abriram mais datas. Então, eu consegui antecipar a prova. Você não precisa pagar taxa nenhuma de rescheduling para antecipar ou para mudar a data de prova, contanto que Uhum. ou a sua prova marcada ou a sua nova data esteja com mais de 7 dias de intervalo da data que você quer mudar. Entendi. E a preparação para essa prova, você está indo no peito ou Olha, tem curso, não, você eu tem fiz, uma eu fiz na leitura? verdade uma aula. Eu acho que sua aula me influenciou bastante, cara. Ter realmente uma pessoa que tem experiência, que já sabe da prova. É. Eu fiz uma aula, se vocês quiserem também recomendação. Ainda não fiz a prova, mas o NAT, diferente do PTC, ele não tem muita informação na internet. Eu achei que o PTC tem muita informação na internet, mas às vezes você pode acabar se perdendo, tá? Por exemplo, Uhum. existem vídeos e vídeos, eu fiz vários vídeos, eu fiz vários tutoriais, vale a pena investir. Olha que eu não sou uma pessoa estudiosa, nem muito dedicada, mas eu fiz um pouquinho em cima da hora mesmo. Eu lembro que a nossa aula, Bernardo, acho que foi 2 semanas antes da prova. Isso. Mas eu fiz bastante estudo e eu achei muita informação. A informação também ela pode te enganar um pouco, né? Porque muitos professores eles falam que essa é a forma de se fazer, você tem que fazer isso, mas tem que realmente descobrir a sua técnica. Que eu lembro quando eu sentei com você, você me deu várias dicas de como conseguir ponto, mas eu mesmo treinando e estudando entendi a minha técnica. Né? O NAT é a mesma coisa. Tem gente que escreve, você tem que traduzir
são duas conversas completas, a prova inteira. Você tem que tirar uma nota mínima em cada uma dessas conversas. E cada conversa são frases de até 30 palavras. Então a pessoa vai falar a frase inteira, aí tem um bip, você tem que repetir. Então tem muita questão da memória também. Então agora o que eu estou aprimorando é a minha técnica de como fazer notas. Né? Só as iniciais ou só consoante. Eu mandei inclusive um e-mail para o NAT, porque eu digito muito mais rápido. Eu mandei um e-mail para eles perguntando se eu posso usar o mesmo device, o mesmo computador que eu vou fazer a prova, que ela é online, por causa do Covid, para fazer minhas anotações. Eu ainda não recebi uma resposta, eles não têm ninguém atendendo pelo telefone, eu espero até segunda ter uma resposta e eu posso te passar também, Bernardo, pra você tirar a dúvida do pessoal. Não, ótimo, isso aí ajuda bastante, né? Que são 5 pontos, né, que ganha na imigração. São 5 pontos, e diferente do IELTS, ele não tem um mínimo, desculpa, ele tem um mínimo, mas ele não tem um sistema de pontuação para você aumentando pontos. Uma prova que custa $800 e ela te dá apenas 5 pontos. Aí se você comparar com o PTE, ok, exige um pouco mais de estudo, mas é uma prova que custa em média $350 e ele pode te dar até 20 pontos, que é uma pontuação muito maior. E você pode utilizar o PTE para outras coisas também, né? Para comprovar mesmo um nível de proficiência ou fluência em inglês. Bernardo, eu acabei de pesquisar aqui, eu não sei se é só na Austrália, se foi o meu caso, mas está dizendo aqui no website que o PTE Academic ele vale up to 2 years. Então eles são 2 anos mesmo de validade. Porque eu fiquei um pouco perdido aqui nas datas de quando eu comecei, por isso que eu tive que fazer 3 provas. Esse é no site do governo? É no site do ptestudy.net. Entendi. Mas eu sugiro dar mais uma pesquisadinha, tá? Mas tem o site aqui do Home Affairs. Mas eu lembro que toda vez que eu ia fazer uma aplicação de algum visto, ele tinha vencido por um mês ou por algumas semanas, aí eu tinha que refazer. E a Daiane tá mandando uma pergunta aqui para você. Pro NAT, quanto tempo que você aconselha estudar antes da prova? Olha, quanto mais tempo você puder estudar, obviamente melhor, tá? Eu acho que eu fui um pouquinho precipitado. Eu antecipei a prova em um espaço de 8 dias apenas. Então, vai ser um pouquinho corrido. Eu sugiro estudar pelo menos um mês. Depois que eu fiz a primeira aula, eu até entrei em contato com eles para ver se eu estava hábil a puxar a data um pouquinho mais para frente. Mas eu sugeriria fazer alguma aula, praticar bastante, entender onde estão suas falhas. Existem simulados também no próprio site do NATSE. E eu acho que um mês seria um intervalo bom, diferente do PTC, que tem que dar uma estudadinha um pouquinho melhor, fazer um simulado, ver se está preparado ou não. Acho que o NAT, um mês seria bom. Mas se você quiser, eu vou fazer a prova na quarta-feira e aí eu te passo uma resposta. Tá? Mas assim, novamente, tá? É personalidade. Eu tenho uma personalidade que se eu for fazer a prova daqui 6 meses, eu me conheço, eu vou estudar uma semana antes da prova, então eu preferi antecipar. Outra coisa, o PTE é uma das vantagens que eu achei em comparação ao IELTS, TOEFL e outras provas, ele te dá o resultado, se não me engano, em até uma semana. Eu recebi o resultado em 2 dias, tá? Foi super rápido. O NAT parece que demora 2 meses, é um tempo standard, vai de 2 a 3 meses. Então a minha professora mesmo, ela fez recentemente, demorou 2 meses a sair o resultado. Que isso. O PTE realmente é rápido. Eu recebia minhas notas realmente no máximo 3 dias eu já recebia ela. No máximo 3 dias? Isso é bom. E novamente, né, uma questão de algoritmo. Eu acho que o resultado sai muito mais rápido. Mas, não, acho que você tem todas as dicas, cara, para passar em relação a testar o áudio, ver se a voz tá boa. Eu conheço uma pessoa, inclusive, que fez o PTE, tirou uma nota baixíssima no speaking, tentou fazer novamente, estava tirando nota baixa e por algum motivo, acho que ela descobriu que era o tom da voz dela. Tá? Ela fez o TOEFL, tirou uma nota muito maior, entrou em contato com o PTE e conseguiu pegar um reembolso. Tá? Foi o único caso que eu ouvi em relação a isso. Mas assim, sempre testem bastante, né? Microfone, fone de ouvido, para ter certeza que está ocorrendo tudo bem. Não, beleza, bom demais. Valeu aí suas dicas. Lembrando que quem está entrando aí agora pode mandar perguntas sobre o IELTS, PTE ou NAT, que é para quem está querendo fazer mais pontos ainda. Nós estamos aqui para responder. E só mais um comentário, que é a questão que você falou do seu ponto fraco, que era o spelling, né? E bateu na trave, mas mesmo assim conseguiu os 79 na escrita, né? No writing, né? No writing, então isso que eu queria que a galera entendesse.
não é a perfeição aqui, sabe? Não é também, não tô vendendo aqui que você pode escrever qualquer coisa, pode errar que você vai bem, não. Mas não é também aquela perfeição que você tem que estar bem, que você tem que estar fluente na fala, né? Tem uns macetinhos que daqui a pouquinho eu vou soltar alguns aqui só para dar o gostinho. Só para Boa, galera boa. acreditar que... Eu lembro quando eu falava com você também, você ficava assim para mim, tá falando sério? Assim, É, sério, pode acreditar, ca- não é? cara, isso foi muito engraçado, assim. Se tivesse alguém aqui em casa enquanto eu tava praticando, minha esposa, às vezes ela tava aqui perto, eu ficava morrendo de vergonha, porque você fica igual um robô. Você parece um É, analfabeto, falando dois, real, mesa. Mas, assim, você tem é, que realmente entender, né, os algoritmos. Eu lembro que você me passou essas dicas, eu fiquei um pouco preocupado. Falei, cara, será que é isso mesmo? Mas daí eu fiz o simulado para testar, tá? Inclusive tem um pacote do Pizzi que eu recomendo muito fazer, que é um pacote boa. oficial, que eles têm questões que caem mesmo na prova, acho que você paga uns US$ 100, você tem direito a 2 simulados que são avaliados pelo algoritmo e te dão um resultado mesmo. Então é como se você estivesse fazendo a prova, e eu sempre faço uma antes de eu começar a bateria de estudo, aí eu estudo bastante, só para entender mais ou menos como é que é a prova, e aí faço outro simulado bem mais preparado. Tá? E ambos os simulados eu tirei nota muito abaixo do que eu esperava, mas eu acho que é uma questão de áudio do computador, de você não estar ali sentado mesmo fazendo a prova, né, no ambiente É. correto. E Mas eu também tive a impressão de que esses simulados são um pouquinho mais difíceis do que a prova mesmo, verdadeira, não é? Você sim, teve essa sim, impressão também? tive. Eu fiz um dia antes da prova, então assim que eu recebi a resposta, cara, eu fiquei um pouco assustado, mas eu já tinha Uhum. passado por isso antes, de ter feito simulado, ter tirado acho que 50 e alguma coisa, e aí fui fazer a prova no dia seguinte, tirei uma nota bem melhor. Isso. Mas E- voltando para as notas rapidinho, Bernardão. Uhum. Cara, se eu der uma olhada nas minhas subbands, eu não tirei muito nota acima de 79, para ser bem sincero, tá? A gramática foi 69, a fluência oral 79, o pronunciation 74, o spelling 19, que é um pouco assustador, vocabulário É. 66 e aquele written disclosure, que é como você escreve 86. Mas num total eu consegui 82. Então, novamente, seguindo aqueles seus macetinhos, você falar igual um robô. Eu lembro que você me deu. Eu vou soltar uma dica aqui, Bernardo. Vou Pode soltar uma falar, dica pode falar. rapidinho. Porque você me deu aquela dica e mudou a minha vida. É. O ambiente da prova do PTC, eles são cabines, né? Então tem pessoas falando próximo e existem pessoas que são muito altas. Eu acho que tem professores de determinados cursos que ensinam e falam: quanto mais alto você falar, mais nota você ganha. Então o pessoal grita, É. assusta um pouquinho. Eu nunca vou esquecer a dica que você me deu, cara. Enquanto você está ali testando o microfone, dizendo: oi, meu nome é tal, testando tudo, abre o caderno, escreve tudo certinho, se prepara, porque tem uma questão que valia bastante ponto, que eu precisava ganhar Uhum. ponto, e ela tinha uma maneira perfeita de eu falar. Então eu preparei certinho aquela questão, falei, cara, eu vou deixar ela pronta. Na hora que veio aquela questão, já puxei o caderno, mas o melhor Uhum. de tudo foi para ganhar tempo. Que quando as pessoas começaram a gritar, eu estava me preparando. Quando elas terminaram aquela questão, eu comecei a minha. Então, assim, algumas dicas que você não pega mesmo em curso, você não acha na internet, que é realmente praticando e entendendo de pessoas que já fizeram para conseguir passar. Não, massa demais, beleza, valeu aí. E é bom isso para dar não só credibilidade, né, que a gente fez, eu passo as dicas que eu fiz na minha prova, sabe? Não é nada de que não está funcionando, e eu já passei para muitas pessoas, já tive mais de 10 alunos, e eu sei a outra prova viva que fez e dá certo, né? Cara, e Tem, dá. eu já até acostumei, quando eu falo algumas dicas, eu já falo na sequência. Pode acreditar que é desse jeito, pode fazer igualzinho, dá vergonha, às vezes até tem vergonha de ensinar, né? Parece que eu estou estragando a pessoa, né? O É, jeito de pensar e tal. Mas funciona e é igual você falou, é jogando o algoritmo a nosso favor, né? É o que ele quer, é o que ele entende e é a lei do menor esforço, né? exatamente, Fernando. Assim, olha, eu já vi bastante gente tirar nota mais alta que a minha, quase gabaritar, com nível de inglês muito abaixo, tá? Assim, se você realmente quiser fazer uma prova, alguma coisa que vai te dar um conhecimento, eu sugiro muito mais o Cambridge, uma prova que vai ser vitalícia para a vida inteira, que você vai estudar, existe um outro tipo de preparação. Geralmente, quem está fazendo o PTC, o TOEFL, o IELTS, está atrás de pontuação ou está precisando comprovar inglês para entrar em algum processo seletivo. Então, é realmente entender como é que funciona, cara, e conseguir atingir essa pontuação. Tá? É um pouquinho humilhante, eu ficava até com vergonha das pessoas na hora da prova, assim, da forma que eu estava falando,
né? Mas, cara, segui as dicas, deu certo e continuo passando essas dicas porque acho que vale a pena. Beleza. Não, bom demais. Então, muito obrigado aí pela sua presença. Quem quiser mandar alguma última, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. De nada. Cheguei. Eu tô vendo agora os comentários aqui, eu não sou tão bom assim em social media, muito menos com live, É, mas eu vi aqui os comentários da Daiane, eu vou passar para você sim como que foi a minha prova, tá? Pelo menos o que que eu senti da prova do Nats depois da quarta-feira, mas provavelmente o resultado vai sair em 2 meses, tá? Mas vou mantendo vocês informados. Mas eu acredito que 1 mês de preparo seja bom, e se precisarem também de alguma dica, pode me chamar aqui, porque o Nats não disponibiliza muito material na internet. Também não tem muita gente falando sobre o Nats na internet. Pelo menos não da língua portuguesa para inglês. não, bom demais. Eu vou marcar, eu vou botar essa live aqui no IGTV, vou marcar o Thiago, então vai ser facinho de achar ele, beleza? Então Beleza. aqui, muito obrigado aí pela sua presença, pela sua disponibilidade. Valeu Muito obrigado, Bernardão, e e boa sorte para todo mundo que está assistindo. beleza. Tudo de Valeu, bom. Thiago. A gente vai Eu se vou, falando. eu vou Valeu. continuar. Valeu. Eu vou Beleza, eu vou ficar continuar. aqui ouvindo. Valeu. Falou. Eu vou continuar a live aqui. Gostei do passou a dica, uma das dicas, eu vou passar aqui só para dar mais, agregar mais valor aí para quem está dedicando aqui essa horinha para assistir a live, tá? Essa questão que ele falou, uma das dicas que eu sempre dou é que o speaking é aquela falação, né? Um ambiente com, sei lá, 10 pessoas e tá a falação na sua cabeça, né? E o início da prova não é contabilizado o tempo, entendeu? Então, teoricamente, eu não falo para ficar o tempo, exagerar não, né? Mas ficar alguns minutinhos ali, só para o pessoal começar, certo? E você começar por último. E aí, enquanto isso, você vai escrevendo os templates que já está na sua memória, certo? Que aí, quando você chegar na parte do speaking, tem uma questão que você tem que escutar uma aula e depois resumir em voz alta, certo? E aí, com esse template que você já escreveu, está na sua frente, você vai ler o seu template e ler as suas anotações. Então, não tem muito de fluência, né? Você vai estar novamente lendo em voz alta. Então, esse tipo de dica é que eu vou estar dando. E, além disso, mais uma vantagem desse método. Quando acabar o speaking, você vai acabar o speaking por último, ou seja, eu sei que vai estar incomodando os outros, né? Você vai estar falando por último. E a próxima questão é o writing, que na verdade você tem que ler um texto enorme. E aí quando você chegar nessa questão, já está todo mundo em silêncio. Você foi o último a acabar o speaking. Então, é uma diquinha que quando eu fui fazer a prova e eu me deparei com um texto na minha frente e eu tinha que ler com a falação, igual o Thiago falou, tem gente que fala alto pra caramba, eu parei e não consegui. Eu esperei a pessoa acabar, porque eu não consigo ler assim no caos, né? Até cheguei uma das provas que eu fiz, eu chamei a instrutora e falei assim que ela tá gritando no microfone, eu não consigo concentrar, né? Mas aí alterou, né? E eu não passei dessa vez. Mas essas pequenas, grandes dicas é que salva muita coisa e você vai direto ao ponto, entendeu? Então, estou querendo encorajar aqui. Tem muita gente me perguntando se é para mim, se meu nível de inglês é bom o suficiente, se a escrita é boa e tal. Minha dica é: meu negócio é, não precisa ter inglês fluente para falar, tá? O que precisa é você aprender o método. Não estou falando só porque eu estou vendendo o curso, não. Mas qualquer que seja. Buscar na internet ou buscar em outra pessoa, mas serve para qualquer pessoa. Aprende o método e treina. Muito exercício. Exercício atrás de exercício. Igual o Thiago falou, acabou de falar, eu já falei essa palavra aqui mais de uma vez. É robozinho, entendeu? Igual esse exemplo que a gente deu dessa questão, você vai escutar a aula e vai fazer as suas anotações. Depois você vai ficar igual um robozinho, lendo. Essa aula é sobre copo, essa aula é sobre garfo, essa aula é sobre live no Instagram, essa aula, entendeu? Você vai ficar igual um robozinho. Não é muito chique, né? Mas funciona. E eu te falo que tem muita gente, assim, meu amigo, já falei mais de uma vez aqui, meu amigo chinês,
Não é preconceito contra os chineses, tá? Mas o inglês dele não é bom e ele tira 90, que é a nota máxima, o total no speaking. Total no speaking. Então, assim, não tenha medo de que seu speaking não é bom. O que você tem que botar na cabeça é que pode ser que você tenha que fazer mais exercícios, certo? Mas não adianta aprender o speaking falando na rua, morando com australiano, combinando com seu namorado ou parceiro ou esposa, de conversar só em inglês dentro de casa. Ajuda, mas não é isso que faz a diferença no PTI. É o robozinho, como fazer a questão e repetir, repetir, repetir. E essa questão são 3 vezes. Você fala, 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 escuta, fala, 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 escuta, fala, 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 escuta, igualzinho um robozinho. Eu acho que é isso que eles querem, entendeu? Então essa dica é muito importante, tá? Para quem tá com o speaking aí capengando, não precisa ter medo, tá? Inclusive, a primeira aula da segunda-feira agora, dia 6 de julho, é sobre o speaking, certo? Nós vamos fazer todinho o speaking, a preparação antes de começar o speaking, igual a gente já falou, durante o speaking e a coisa de um pouquinho de mindset. Se depois dessa aula você achar que não é para você ou que não valeu super a pena, e eu estou apostando que só dessa aula você já vai achar que valeu o investimento. Se fosse só para o speaking, você já vai achar que valeu. De tão confiante que eu estou, de tantos feedbacks que eu já peguei das pessoas. Se você não achar isso, não tem problema. Não precisa ficar chateado de pedir reembolso. Eu não tenho frescura, tá? Não precisa ficar assim, tadinho do Bernardo, né? Tal, tão esforçadinho. Não precisa, tá? Não tem. Aqui é business. Business é business. Cliente, aluno insatisfeito, não vai fazer minha nova Apple aqui. Eu tô montando minha nova marca, entendeu? E a minha marca é resultado. Quem já conversou comigo sabe que o que importa mesmo na vida e que eu gosto, aprendi muito com o Tony Robbins, quem gosta dele aí, estou fazendo um curso com ele, por isso que eu estou bombando. Resultado. Não quero saber se funciona, se é o investimento, ou se é reembolso, ou se você vai virar à noite fazendo exercício. Não, eu quero é resultado, certo? Se não for para ter resultado, não tem problema, certo? Segunda dica que eu vou dar, só para valorizar aí vocês que estão aqui comigo ainda na live, eu falo muito, né? É da escrita, certo? A parte escrita da prova. E a primeira questão do writing é para você resumir um texto, certo? Você vai pegar um texto, vai ler um texto grande, e você vai ter que resumir escrevendo. E aí você fala que é um poder de comprimir, é bem difícil, né? Só que a dica de ouro, desculpa, é que você pode copiar partes do texto, certo? Você não tem que criar suas próprias palavras. Igual o Thiago falou, as sub-habilidades dele, igual spelling ou written discourse, que é sua capacidade discursiva, né, vamos falar assim, foi um pouquinho baixo. Mas o importante é a nota lá de cima. O que vale para o governo é o 79 dele lá. Foi um pouquinho na trave, mas ganhou e ganhou 20 pontos, entendeu? Se o spelling dele foi 19, né, que é bem baixo, né? Não interessa. Ninguém tá nem aí para isso aí. O importante é o 79 lá em cima que vai valer os 20 pontos. Igual eu tô falando, meu foco é resultado. Certo? Resultado da forma mais eficiente. Se a gente pode copiar a parte do texto, por que não? Para que ficar assim? Agora eu vou ter que inverter a ordem, colocar a voz passiva, vou ter que parafrasear, né? Vou ter que colocar minhas próprias, meu próprio estilo de escrita, né? Não tem disso, tá? Infelizmente, é a verdade. Infelizmente não, né? Felizmente é a verdade. O IELTS é totalmente diferente, né? Um ser humano que vai lá ler, então ele avalia a sua capacidade de collocation, né? De coerência, né? E tal. No PTI não é assim. Vou falar de novo. Na parte da escrita, que é a primeira questão, que você tem que resumir um texto, você pode copiar partes do texto. Sim,
certo? E é isso que eu vou recomendar para os meus alunos que fizerem a inscrição. Lembrando que o link aqui está na bio, aqui em cima no Instagram, no Facebook também. Eu vou postar esse vídeo aqui no IGTV. Quem tiver pergunta, pode mandando aqui. Quem estiver assistindo o replay, pode mandar que eu vou voltar aqui e responder. E as inscrições vão acabar domingo. Domingo eu vou tirar o site do ar, às meia-noite, porque eu tenho que preparar, né? Tenho que mandar os e-mails, tenho que fazer o grupo certinho, para segunda-feira a gente começar, beleza? Então, tá aí essas duas dicas que eu queria comentar. Deixa eu só ver se tem alguma perguntinha. Ah, tem uma pergunta aqui. Qual é a parte mais difícil do PT, na sua opinião? Listening, sem dúvida. Muitas pessoas já já aconteceu comigo também, que você passa em tudo e bate na trave no listening. Então, o mais difícil do PTI é o listening, tá? Muitas pessoas que é o listening. É o mais difícil. Então, confirmei. Existem técnicas para todas essas bandas, mesmo para quem não é fluente? Então, o listening, você vai ter que ter o ouvido apurado, né? Que você vai ter que entender o que as pessoas estão falando, certo? Principalmente, deixa eu ver, a questão mais difícil do listening é a última, que você escuta uma frase e você tem que digitar ela, certo? Ó, pra você ver, ó, essa questão é a mais difícil do listening, tá? É que vale mais ponto. Você escuta uma frase e você tem que digitar ela repetindo aquela frase, repetindo. E é basicamente uma questão de memória, na verdade, entendeu? Lógico que você tem que entender o que a pessoa está falando, né? Mas é uma frase aí de 10 a 14 palavras. Vamos supor, Professor Smith has canceled his classroom because he was sick yesterday. Talvez essas poderia ser um exemplo. E aí você tem que entender e escrever. Na minha opinião, é uma coisa mais de memória do que de propriamente de entender cada palavra, certo? Agora, no listening, é bom de praticar escutando, sabe? Uma dica que eu dou, teve até gente me perguntando como que eu consigo puxar um pouquinho meu nível de inglês, né? E uma das coisas que eu sempre fiz é escutar ou série ou filme no Netflix ou em qualquer outro lugar, né? Sem legenda, certo? Porque sem legenda você não tá lendo, você tem que captar pelo ouvido mesmo, sabe? Lógico que tem a boca lá, né? Tem um contexto, mas você ficar com o seu ouvido apurado, sabe? Ou assistir rádio também, tem aplicativo que você consegue assistir rádio daqui de Sydney. Está sempre, constantemente escutando, sabe? Sem legenda. Essa é uma dica, tá? Espero que tenha respondido sua pergunta, Wellington. Se não tiver respondido, manda aqui de novo que eu respondo. Isso é verdade. Camila Kel, prazer ter você aqui, viu? Agora tem que elevar o nível. Agora tem que elevar o nível que tem doutora assistindo a live. Tem que saber fazer a prova mais do que saber inglês. Exatamente. É o que eu falo com todo mundo. Se a gente brasileiro for fazer uma prova de português de concurso público, a gente que não estuda não para saber que a gente vai mal, né? Não é, todo mundo aqui é fluente em português, né? Na hora de sentar lá, se você não tiver estudado, não adianta. Você tem que fazer o exercício, né? Talvez esse exemplo foi até bom, que às vezes não é nem gramática que a gente usa, né? Não é nem nada com relação à fala, né? É sentar e fazer os exercícios específicos, entendeu? Vai ter outra turma depois desse curso? Se sim, quando? Vinícius, não, do fundo do meu coração, tá? Não é conversa de vendedor. Às vezes eu fico achando que tô igual aqueles vendedores de carro, né? Que é o melhor carro do mundo e tal. Mas aqui, sinceramente, que você tem meu canal no YouTube, tem as coisas que eu posto no Instagram e tudo. O meu foco mesmo é a questão da mentalidade, sabe? É mais voltado para o coaching. E aí eu tô fazendo essa coisa do PT para dar uma luz nas cabeças das pessoas, que tem muita gente que fica me perguntando. E ao mesmo tempo eu consegui ligar essas duas coisas, mas eu não tô pensando, não creio que eu vou fazer esse curso de novo, tá? Então é a última chance. Última chance comigo, né? Não tô falando que o mundo vai acabar, não, mas comigo a domingo, meia-noite, o site vai sair do ar. E as aulas vão começar na segunda, e eu não creio que eu vou fazer isso de novo, tá? Beleza? Sim, obrigado, Bernardo. Ótimo, Wellington.
Feliz que ajudei. Jóia. Espero que eu tenha agregado valor aqui, tá, gente? Dado esperança aí para realmente o que é o PTI. Deixa eu ver se eu vou falar mais alguma coisa. Já falei que quem não gostar da primeira aula, tem uma semana aí para decidir se vai continuar, se não. Eu faço o reembolso sem mágoas, tá? O meu negócio é o resultado. Se você achar que não vai te dar o resultado que você quer, não tem problema, tá? Tô querendo tirar um pouquinho desse risco seu. E para escrita, eu coloquei aqui, para quem não conhece, tem um aplicativo Grammarly, que ele é muito bom, que ele corrige a gramática, tá? Que aí a gente estiver mandando e-mail, estiver mandando mensagem no WhatsApp, é bem bom, e aí vai alimentando nosso cérebro com gramática correta, né? Que às vezes a gente escreve rápido, escreve errado, ele já ele já corrige. Então, para quem aí tem coisa com a escrita, recomendo mesmo de baixar o Grammarly. Vou escrever ele aqui, Grammarly. Muito bom, tá? Sim, obrigado, valeu. Qual o valor do curso? $199, tá? $199, você vai ter direito. Serão 6 semanas, tá? Eu vou no Facebook na segunda-feira, durante 6 semanas, às 7 horas da noite. As primeiras 4 semanas eu vou falar das 4 habilidades da prova, vou varrer a prova inteirinha, de princípio ao fim, você vai estar assim super bem preparado para fazer a prova. Na quinta semana, nós vamos dedicar a fazer simulados, além do que o Thiago sugeriu, que é o próprio site oficial do PTI, que ele te dá a nota oficial mesmo. Eu vou te fornecer 3 simulados, tá? Que na quinta semana nós vamos dedicar só a fazer simulado, fazer mesmo, durante 3 horas. Eu vou encorajar vocês a fazer o simulado e autocorrigir, né, que tem as respostas lá. E nós vamos discutir as respostas e tal, ver o que deu certo, o que não deu, como é que foi, o que dá para ajustar. Na sexta semana, eu vou fazer um treinamento sobre mindset, que é para a gente colocar a nossa cabeça no lugar, visualizar o resultado bom, e tirar a melhor eficiência do nosso cérebro para ele funcionar em performance máxima durante a prova, certo? E, além disso, eu vou dar um resumão que eu fiz no Word, como se fosse um workbook, que aí vocês podem digitar o que funcionou para vocês, adaptar, né? E é isso, beleza? E uma semana de dinheiro garantido, de volta, dinheiro garantido, dinheiro de volta. Beleza? Para eliminar o risco. E, falando sério, vou repetir mais uma vez. O site vai sair do ar domingo, meia-noite. Então, quem tiver interessado, faça a inscrição ali na bio, tá no meu Instagram e no Facebook. Beleza? Que eu não devo fazer esse curso novamente. Joia? Deixa eu ver o que mais que eu posso falar. Outra coisa que quem está me acompanhando aí já viu, é que eu falo a dica nua e crua mesmo. Não tenho medo, assim, de ser antiético não, mas de falar a dica mesmo. Você pode copiar o texto, não precisa. Você pode copiar a frase do texto, para que ficar inventando, mudando a ordem e tal, né? Se está dando certo, vamos copiar. É a lei do menor esforço por maior pontuação, né? Qual que é a diferença de fazer um curso comigo ou de fazer aqui em Sydney ou em alguma cidade? Porque quando as pessoas pagam um curso formal, né, tem que ir na aula, o professor tá lá e tal, eles não vão falar algumas dicas assim rasgado na cara, né, na lata. Eu tenho coragem. Por exemplo, no reading, tem uma questão que eu falo que não precisa fazer. É para pular a questão, porque é muito fácil de tirar 0, porque ela tem pontuação negativa. E mesmo se você investir tempo e tirar total, ela vale muito pouco. Então não compensa fazer ela, entendeu? E o tempo no reading é muito curto, certo? É muita coisa para ler e o tempo é muito curto. Então nós vamos fazer a estratégia para para gastar mais tempo nas questões importantes. Ler, reler, confirmar, voltar a ler de novo para ter certeza que você garante o tubarão, né? A gente quer fazer o grosso, não é ficar dando murro em ponta de faca, não, né?
Então é isso. Eu nunca vi um curso presencial é, formal, né? Que a pessoa fala rasgado, assim, as dicas, sabe? Na cara, na coragem, né? Se você paga um curso, você vai lá presencial e tal, fala assim, isso aqui você não precisa fazer não, você fica assim, uai, eu paguei o curso pra quê, né? Então, é isso que eu queria incentivar, o valor desse curso, né? O que nós vamos aprender mesmo, que é o direto ao ponto. Eu não quero saber, eu quero é ser feliz, né? Quero ficar livre dessa prova e ser feliz. Então, é isso que nós vamos explorar no curso. Tenho várias dicas. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma outra aqui. Ah, tem gente que está me falando que só tem que fazer a prova no final do ano. E aí vai deixar para estudar mais para frente. E a minha dica é que a gente, daqui para frente, a gente nunca vai ter mais tempo, né? Você vai ter que sacrificar de uma maneira ou outra, você vai ter que sacrificar o tempo. Então, a verdade eu falo com você, a minha esposa que sabe, né? Uma coisa que eu não gosto de fazer é esperar. Não sei se vocês já viram que eu sou agitado aqui, mas não me manda esperar, não, sabe? Se tem coisa para fazer, vamos fazer, porque se não fizer hoje, o que vai mudar daqui para 6 meses para frente? Você vai falar assim, não, quando virar de 30 de novembro para 1º de dezembro, vai dar uma luz e eu vou começar de uma vez por todas, de peito aberto, e vou estudar de noite, de dia, o que for. Muita pouca chance de isso acontecer, né? Então eu queria encorajar mesmo a começar já, beleza? Quem tiver mais alguma última dúvida aí, pode ir mandando. Deixa eu ver se eu perdi alguma. Deixa eu ver se eu perdi alguma, acho que não. Espero que tenha agregado valor nessa live, tá? Espero que tenha ajudado, dado alguma luz no fim do túnel aí. Mas beleza, o link vai ficar aqui aberto. Essa é a última live, tá? Então, quem quiser, pode fazer a inscrição lá em cima. E te vejo na segunda-feira, beleza? Um beijo.